Olá, viva! Sejam bem-vindos a mais um debate transformador. Hoje temos três convidados. Temos a Alina, a presidente e fundadora da Associação Calina, que recebe e acolhe imigrantes de leste de 14 países. Temos o meu caro amigo Zé Faria, boa tarde, viva! E temos também o Daniel Braga. Sejam bem-vindos. O tema de hoje é a imigração e xenofobia e vou começar precisamente pela Alina. Alina, quais as principais dificuldades e desafios que encontra ao longo destes largos anos que está em Portugal, principalmente com os imigrantes de leste, as dificuldades que vai sentindo e vai constatando com a sua chegada a Portugal? Muito obrigada pelo convite. Pela primeira vez estou cá, estou a gostar e espero bem que tudo que vou partilhar aqui com os nossos amigos, com os nossos ouvintes e nossos espectadores vai ser bem receptível. E passando à sua questão, efetivamente existe um pouco de tudo. Por isso eu gostava de alertar algumas situações, nomeadamente de xenofobia, e sim e não. E a segunda questão era, melhor dizendo, a primeira... De que forma é que a Associação Calina tem apoiado os imigrantes de leste em Portugal? O leque de apoio é bastante grande. Estamos a passar, como nas questões que custa para cada um dos imigrantes, são questões de legalização e conhecimento da legislação em si, como o procedimento para conseguir chegar a efetivamente estar cá dentro do país de uma forma legal. Outra questão são questões sociais, onde as pessoas conseguem se enquadrar, se conhecer. Outras questões são minimamente aquelas de apoio aos países, aos associados mais carenciados, nas questões de mesmo de aquelas coisas básicas de alimentação e etc. Na primeira fase, quando estamos a dizer das questões daquelas que dizem respeito à legislação, aqui estamos a dar o apoio puramente jurídico, o apoio de tradução, de certificação dos documentos. Estamos a avisar os nossos associados que tipo de documentos eles têm que ter, qual vai ser o procedimento da tradução. Nas questões sociais, estamos a desenvolver, dentro da associação temos uma escolinha onde as crianças podem estar e partilhar e se associar, eu dizia-se, e dar assim um enquadramento na sociedade portuguesa. Aqui estamos a também tentar fazer várias excursões para conhecer mesmo o país em si, partilhar a história portuguesa para depois, se estão com perspectivas de ficar cá, eles, nomeadamente, naturalmente, que gostavam que eles também conhecessem algo sobre história e conhecimentos básicos do Portugal. Além disso, temos outra questão onde estamos a juntar, dentro da associação, com vários professores, também estamos a partilhar o conhecimento de português para, hoje em dia, para preparar, para passar, se me permite dizer a palavra, pelos cursos onde depois vão receber aquela certificação de A1, A2, conforme cada um que está a necessitar. Alguns querem já B1, B2, que quer dizer mais avançado, para aqueles que não conhecem o que significa estas letras, que depois, no futuro, pode lhe servir também com um dos requisitos para obter naturalidade portuguesa. E também no conhecimento em si, porque para se desenvolver numa sociedade normal, claro que cada um de nós, se está a pensar ficar cá, então tem que ter um conhecimento minimamente básico de língua portuguesa. Alina, neste longo trajeto que fez à frente da Associação Calina, sim, quais são as maiores dificuldades que os imigrantes de leste encontram? É a habitação? É a integração?
É a inclusão? É na saúde, educação? Quais são os três principais que destacava agora? Isso, se me permite dizer, eu não posso destacar nenhuma, porque são todas vitáveis, são todas muito importantes e é como cada dedo tem na mão que tem a sua, tem que fazer a sua operação pela natureza, assim estas questões são todas um complexo das questões que nós não podemos distinguir que esta é mais importante. Porquê? Porque em cada fase da vida uma ou outra questão pode passar o primeiro ponto, o outro a segunda. A primeira está a ser resolvida, então passa para o segundo. E aqui são todas importantes, todas como enquadração dos meninos na escola. Oxalá, deixa-me abrir aqui as parênteses que eu quero agradecer ao Estado português já, que abriram esta questão muito importante, que não interessa se a criança, quer dizer, se os pais da criança estão legal ou não, a criança tem que estar no campo do estudo, que é uma questão muito importante em comparação com muitos países da comunidade europeia, que nós sabemos, não vamos entrar nomeadamente especificar quais, mas existe um ou outro país esta divergência. Aqui em Portugal é uma situação muito agradável, que a criança, a partir que já está a ser lançada como dentro do campo do infantário e até a universidade, a fase já de estudos que envolve mais algo, que passa depois do ciclo que é normal, não necessita tanto na primeira fase, mesmo na primeira fase, de obter ou não ter ou não ter aquele título de documento, aquele título de residência, aquele documento que efetivamente é um documento muito viável para uma pessoa sentir-se cá na sociedade portuguesa de forma legal e correta. Zé Faria, a Alina falou especificamente nos imigrantes de leste. A pergunta que eu te lanço é a seguinte. Nós, nos últimos 20 anos, recebemos perto de 700 mil imigrantes. A questão é se nós nos temos portado bem, porque nós precisamos deles, porque senão o país parava. Toda a gente acho que tem consciência disso. A questão é se nos portamos mal, se de certa forma este discurso do ódio que partidos como o Chega e mais à direita têm levantado, se ajudam à integração e à inclusão destes imigrantes que tanta falta nos fazem, mas que precisam de condições para aqui viverem. Obviamente que esse é um aspecto extremamente importante. Eu enquadrei aqui as coisas um pouco no sentido de imigração com E, ou seja, daqui para fora, imigração com I, fora para dentro e xenofobia. Porque é que nós começamos a sair de Portugal lá para fora nos anos 60 e 70? Tivemos cerca de 950 mil, 1 milhão de pessoas que saíram do país e eram pessoas quase sem qualificações, não é? Portanto, era mão de obra. Porque falta generalizada de condições, particularmente de saúde, segurança social, falta de emprego, salários muito baixos, baixas qualificações, e, portanto, praticamente foi o ensino apenas a escola primária, o único suporte que o país lhe deu durante estes anos. As pessoas tiveram que sair por necessidade de fazerem as suas vidas e das suas famílias. A imigração hoje é obviamente bastante diferente, ou seja, o que é que nós temos? Nós hoje temos gente qualificada, nós estamos a ver sair do país quadros de qualificados, e agora saem porquê? Saem porque os salários continuam a ser de base baixa, os valores continuam a ser muito baixos. Nós estamos a falar mais ou menos das áreas que me são mais perto. Eu, pessoalmente, tenho uma filha fora e, portanto, estamos a falar de 3, 4 vezes mais para as mesmas funções aquilo que se paga aqui. E o que é que eles encontram lá? Bom, encontram condições que, apesar de algumas coisas serem mais caras, realmente o resultado final é bastante mais positivo, ou seja, é muito mais fácil fazer a vida num destes países do que é fazê-la em Portugal. E, portanto, o que é que isso aconteceu? Para além de perdermos os quadros, perdemos mão de obra qualificada, tivemos necessidade de atrair a Portugal
pessoas que fossem fazer, um pouco como nós fizemos nos anos 60 e 70, que fomos para a Alemanha, enfim, para a França, para a Suíça, enfim, particularmente, e para outros lados, fomos fazer os trabalhos que eles não queriam, entre aspas, ou não tinham necessidade de fazer. Nós estamos um bocado na mesma situação agora, virado ao contrário. Portanto, temos o país com muitos imigrantes de leste que vêm fazer, leste e não só, enfim, e do continente asiático, do continente africano, nós temos uma multiplicidade grande. Temos pessoas que vêm fazer aquilo que os portugueses às vezes nem querem fazer. Não estamos a falar só portanto, estamos a falar de alguma rejeição, não estamos a falar de falta de postos de trabalho. Essa rejeição baseia-se em quê? Bom, nós não temos regras, temos regras, mas na prática não se aplicam. Os salários que são pagos às pessoas que vêm de fora são muito mais baixos do que são os salários aqui. E as condições todas, voltando atrás, são uma pequena coisa há pouco tempo, de repente descobriu-se que havia indivíduos que andam no pau para aqui trabalhar para as explorações agrícolas no Alentejo, e depois estavam 15 ou 20 pessoas dentro de uma casa, que de repente é que se descobriu isso. E isso é grave, é falta de consideração, não é falta de regras porque elas existem, é falta de fiscalização no meio deste processo. Exatamente, portanto, é uma das grandes questões. Em condições, obviamente, muito complicadas, mas vêm fazer aquilo que nós precisamos que alguém faça porque não fazemos. Não vou estender muito porque isto seria complicado. Ok, Zé, permite-me só passar aqui ao Daniel. Daniel, nos últimos 20 anos, grosso modo, de Portugal saíram mais de 2 milhões de pessoas para o estrangeiro. E nós queremos que os nossos imigrantes, sejam bem acolhidos, tenham condições de vida e de trabalho dignas. A questão é que dos 750 mil que nos últimos 20 anos vieram para Portugal, a questão é se nós estamos a tratá-los condignamente, se é apenas uma questão de fiscalização, ou se há mais alguma coisa para além disso. Eu falo, por exemplo, em algumas situações que queriam que só tivessem acesso à saúde após 5 anos de residência em Portugal, coisas assim do género. A minha questão é, não seremos um bocadinho hipócritas? Ainda voltando só um bocadinho atrás, referindo àquilo que o Zé há bocado tocou da nossa imigração, também notar também em relação à guerra colonial. A guerra colonial também fez fugir muita gente do país para fugir a uma guerra injusta e que não queria, de modo algum, participar nessa guerra. Pondo esta à parte, a vinda dos imigrantes com I, é evidente que, pese embora tudo aquilo que já foi dito, as regras, enfim, as desregras, a desregração que existe em relação à entrada de imigrantes, o que é certo é que não lhes são dadas condições, aquilo que o Zé já disse, não lhes são dadas condições. Nós hoje temos uma imigração qualificada, mas também não podemos exigir que as pessoas, porque muitas vezes temos que notar que as pessoas que vêm para Portugal, também muitas delas, além da procura de melhores condições de vida, vêm também a fugir muito de conflitos. Temos em África, temos agora uma guerra aberta na Europa, temos o conflito do Médio Oriente e, portanto, são pessoas muitas vezes, e muitas delas a fugir a pedir asilo político, a fugir de regimes complicados que existem na Ásia e em África, e, portanto, há que criar condições que não têm sido criadas. Aquilo que o Zé disse é verdade, aquilo que se verificou no Alentejo foi uma vergonha, portanto, nós não estamos a dar condições de todo o tipo. Não se pode ter 20 pessoas a viver numa casa, não pode, é impossível, não é justo, não é bonito. E, portanto, quem tem que cuidar dessas pessoas tem que, acima de tudo, dar condições de vida. E essas condições de vida não estão a ser dadas. E é fácil de perceber. Eu
nós, aliás, o Zé também sabe e também esteve envolvido, e a associação que onde nós estamos, que é Tanto Timor, nós tivemos aqui problemas também muito sérios com a imigração timorense. Jovens trabalhadores timorenses que, ao longo destes últimos anos, agora houve um pequeno estanque, não sei de grande dimensão, se de pequena dimensão, mas houve aí uma entrada maciça de jovens trabalhadores timorenses perfeitamente ao Deus dará, sem objetivos nenhum, ninguém os orientava e por isso simplesmente caíam nas mãos de quem? Nas mãos de pessoas sem escrúpulos, que não lhes davam alojamento, não lhes prometiam ordenados fictícios, que depois não lhes pagavam, e depois eles não tinham a quem recorrer. Toda a gente... Daniel, se me permite, eu vou interferir. Acontece com todos os imigrantes, porque não estão ao par daquilo que nós, quando o ser humano está a sair fora, começa a fazer ilusões, está a desenhar um paraíso que lá que está alguém. Só simplesmente têm que ser mais informados quando estão a fazer este passo, esta viragem grande na sua vida. Só simplesmente isso. Por isso, sim, todos passamos por isso. Provavelmente estamos a falar daqui, de nós sentados aqui também, estamos a sentir isto na própria pele. Certo, mas essa informação, essa informação tem que ser dada mesmo no país de origem também. Ai, sim, e não é. Eu concordo e não consigo, sim. E acima de tudo. E o próprio que gostava de migrar também tem que se informar. Ele tem que ser consciente do passo que ele vai fazer. Só isto. Mas aí houve um lavar de mãos. Um lavar de mãos das duas partes. Da parte do governo Timor, neste caso. Sim, e aqui da envolve parte uma de questão mais complicada. E de maneira que não lhe foram dadas, nem os próprios trabalhadores foram orientados nesse sentido. E, portanto, aquilo que se passou com os timorenses passa-se eventualmente com os asiáticos, com todos os imigrantes, talvez aqueles, os chamados imigrantes de leste, que estão talvez mais protegidos, porque eu noto pelas associações que existem, e associações de brasileiros também, os brasileiros também nesse aspecto também são mais protegidos, são mais orientados do que se calhar imigrantes que vêm de outros países, da Ásia e da África, por exemplo, e que não o são. E nós não temos feito esse trabalho. Em Portugal. Obrigado, Daniel. Alina, que políticas, que mudanças devem ser feitas, quer no quadro legal, quer no terreno, para que a integração dos imigrantes de leste seja efetiva em Portugal? Ao longo destes anos, o que é que pode dizer? Situações que já viu, que já viveu? Sim, já passei, eu pessoalmente passei pela primeira fase da legalização, vamos dizer, no princípio dos anos 20, quer dizer, há cerca de 24 anos atrás, quando em 2001 houve necessidade uma brutal de legalizar estas pessoas que estiveram cá e onde entraram o próprio país em colapso, e para não haver uma forma de castigar o próprio Portugal, porque tinha prazos para acabar, para entrar em 2004, aqui tinha necessidade extrema para o governo tinha que efetivamente pensar numa lei que precisava de arrumar esta gente que encontrava-se cá. O colapso era da seguinte forma: havia dinheiro, precisava de mãos de obra, mas não havia formas, quer dizer, não havia procedimentos legais para, se me permite a tautologia, legalizar estas pessoas. Hoje em dia, e eu falo por mim e pela associação que eu estou a dirigir, estamos a sentir quase, é um pequeno déjà vu, estamos novamente numa situação de um colapso. Por isso, se me permite, o próprio Estado tem que estar muito atento, porque está numa fasquia de um abismo quase. Se não vai agora tomar algumas situações ou algumas consequências firmes relativamente à situação quando estamos a entrar, é que podem entrar
situações que pode não haver depois, pode haver consequências muito mais tristes. Eu dizia assim. Ok. Zé Faria, hoje, 3 de junho, o Governo apresentou umas medidas um bocadinho avulsas sobre a imigração. Que políticas é que, na tua opinião, fazem falta a Portugal sobre a imigração? A questão encaixa exatamente naquilo que eu tinha aqui a dizer a seguir, e que é o seguinte: nós temos condições económicas bastante difíceis, apesar de tudo. Se formos ver, o salário mínimo em Portugal neste momento são 740,83 euros. O salário mais baixo na Europa, que é o da Bulgária, dá a 14 meses 408 euros. O salário do Luxemburgo são 2.571. Portanto, estamos a ver aqui disparidades muito grandes. Ou seja, isso é um convite às pessoas irem embora. Depois, o que é que falta por aqui? Deixem-me buscar aqui dados, fui buscar relativos a 2022, do INE, que são dados consolidados. O que é que eu tenho aqui? O PIB deste ano foi de 242,3 mil milhões de euros. Deste valor, 46,4%, ou seja, 112,4 mil milhões de euros foram de despesa pública. O que é que está? Duas coisas importantes aqui na despesa pública. O que é que se gastou em saúde? 15 mil milhões de euros, ou seja, 6,1% do PIB. O que é que se gastou em educação? 9 mil milhões de euros, que são 3,7%. E depois há aqui uma franja, e essa vai muito para um dia nós conseguimos mexer esta solução. A economia paralela, estimada naturalmente este ano, foi de 82 mil milhões de euros, ou seja, 33,8% do PIB. É evidente que desta economia paralela resultam alguns impostos, mas há aqui uma grande fuga a impostos. E, portanto, isto retira-nos capacidade financeira de retirar ao país de intervir em determinadas áreas, que obviamente estaremos sempre a falar em recursos financeiros para fazer um conjunto de coisas que preciso fazer no país para que se torne mais fácil sobreviver. Depois há aqui um outro aspecto que também me parece importante, que é o número de nascimentos versus mortes foi extremamente desfavorável, ou seja, há muito menos nascimentos e há muito mais mortes, ou seja, a população ativa e contributiva está a diminuir. E aqui no meio aparece, isto já vem um bocadinho para a parte final, aqui no meio aparece com os dados que eu fui buscar. Por exemplo, o ano passado a imigração contribuiu 7 vezes mais para a sustentabilidade da segurança social, ou seja, gastou uma parte e pagou 7. Ou seja, estes imigrantes com I que nós temos agora aqui, ao contrário do que algumas tendências, particularmente, e agora começamos a entrar na xenofobia, particularmente xenófobas, tentam difundir dados que não são verdade. E depois fazem uma coisa muito complicada, que é, dizem que existe uma relação direta entre imigração e violência e criminalidade, que não é 100% verdade. Não é 100% verdade, eu diria que nem tem que ser, nem deve ser uma relação direta. Obviamente que as pessoas, se têm menos condições, a nível global, particularmente ao nível financeiro, estamos a criar um campo para maior facilidade de aparecimento de marginalidade. Vamos ser claros, e não vamos ser hipócritas no meio disto. É evidente que as pessoas, quando não têm dinheiro, têm famílias para sustentar na mesma, e, portanto, correm. Eu não estou a validar isto como uma opção, estou apenas a entender porque é que as pessoas fazem um determinado tipo de coisa. Agora, pegar nisto e associar isto à existência dos imigrantes cá, acho que é de muito mau tom. Isto é cair de uma extremidade para a outra, por isso, não, sim, dar a culpa só por causa desta situação e estamos a cair em xenofobia, não. Aqui tem que ver bem as margens. Agora, claro que o procedimento de legalização é muito importante para todos que estão cá. Primeiro, se me permite a expressão, é que vamos arrumar a casa, vamos efetivamente saber quem está, onde está, quais são as condições. Nós sabemos muitas situações de violências no campo do trabalho, onde estão a ser explorados.
nós sabemos muitos acidentes de trabalho que eles acabam depois não ser divulgados. A entidade patronal sabe perfeitamente que aquela pessoa, efetivamente, o trabalhador, como se não existisse, não acaba a ser, não recebe o devido respeito pelo serviço que está a fazer. Aqui são outras consequências que não tem que ser. Eu diria, eu tento encontrar a palavra mais politicamente correta, que não deveria ser. Alina, o que é que pensa em relação, por exemplo, à extinção do CEF e agora portanto, à falta de... Sim, à falta... que eu vou dizer vai ser uma questão puramente pessoal, porque o CEF tem que existir. Isso não pode não existir o CEF, porque é um serviço que efetivamente está a ser bem montado em todos os países que o CEF existiu. Existe e vai existir, porque é aquela entidade, é aquele intermediário entre o próprio Estado e o próprio cidadão que vai entrar, vai sair do país. Que existia algumas equipas onde o CEF tinha a possibilidade de reagir, agir como entidade policial, onde podiam ser verificados se existem algumas delinquências naquelas contrafações de isto ou daquela situação. Também existe extinguir pela forma completa, e eu não achava correto, mas isto é a minha opinião. Agora, relativamente mudar do nome da casa, mas a casa ficou a mesma, se me permite, estou aqui novamente a entrar noutro campo onde eu não gostava. E é que não interessa que vais pintar a casa por fora, interessa mesmo fazer umas obras mesmo rigorosas naquela casa. E que aqui, a partir daqui, que vai sentir que vai trazer algum benefício, aquela mudança, se efetivamente foi uma mudança. Agora, mudar só pintar da casa, que é aquilo que foi feito há pouco tempo atrás, e mudamos do nome, e depois, no final, foi uma fase muito grande, uma fase transitória. Hoje em dia, não sei se os nossos todos convidados de hoje sabem, o Estado está a dever, entre aspas, aqueles que estão na fila com 3 anos de atraso. E se nós vamos ainda mais arrastar aquilo, isso vai entrar noutro campo, que agora que o Zé estava a tocar, que estamos a entrar, que é por necessidades, e as pessoas é um ser humano como qualquer um, e ele quer viver, não sei o quê. Dá-lhe todos os bens que ele, como um ser humano, precisa. Aquela documentação, claro que cada um que vem e montar um processo de legalização também tem que ter todos os requisitos que efetivamente ele tem que mostrar que ele quer permanecer cá, que ele quer fazer uma vida digna cá, que ele tem uma entidade patronal, que ele tenha as condições de uma vivência normal, não é? Sobrevivência, quando sabemos muito bem, através de mass media, num quarto de 10 metros quadrados são 20 pessoas lá legalizados, que isto também é fora de normal. Mas se nós estamos aqui a pensar em algumas regras, se me permite, com todo respeito a todos, umas regras do jogo que têm que ser assim, os requisitos têm que ser assim, então todos que estão a participar nestes jogos, todos têm que obedecer as mesmas normas. Assim não pode ser, porque depois vai dar aquilo que está a dar. Como fundador e presidente da Associação Calina, aqui no Porto, que contacto ou que ajudas é que pode dar aos imigrantes de leste de Portugal? Praticamente todas aquelas que não me competem a mim, quer dizer, a AIMA, que vai lhe emitir o documento em si, o título de residência. E segunda questão, a outra questão que nós não podemos dar é aquelas coisas específicas que que pertencem ao consulado, como nomeadamente os passaportes, não. Uma outra questão. Em resto, nós estamos por aqui para servir todos os associados, todas as nacionalidades
que venham cá. E fica bem no centro do Porto. Já agora, se quiser dar o contacto... Na ou... Rua de Cervantes, Rua de Cervantes. 428, é fácil, 4 vezes 2 é 8, 428, Rua de Cervantes. Muito bem. Daniel, há 400 mil pedidos de residência em Portugal. A minha questão é se nós devemos restringir a entrada dos imigrantes, se é apenas um problema de fiscalização, só para terminar. Olha, é evidente, há 400 mil este ano, em 2023, foram processados perto de 180 mil. 180 mil para 400 mil, é uma diferença grande. É evidente que a AIMA tem uma média de 5 mil processos por semana e a capacidade não chega a metade. Portanto, é o que disse a Alina, começou-se a construir a casa pelo teto. Foi muito bem, cheio de boas intenções, teve o governo, que substituiu 2 organismos por um único, que foi o CEF e o Alto Comissariado para as Migrações, pela AIMA, mas agora há que construir o processo de forma correta, de forma e não começar de uma forma atabalhoada que não dá resposta a coisa nenhuma. E, portanto, é evidente que assim não vão lá, não conseguem, por muito boa vontade que a AIMA tenha. E, portanto, acima de tudo, há que primeiro repensar o processo para conseguir, porque quer dizer, não pode haver, são filas e filas e filas de imigrantes que estão semanas, dias, semanas à espera de uma legalização. Não tem lógica, isto não tem lógica. E que depois pode levar a excessos e a questões de xenofobia. Zé, só para terminar, o que é que nós devemos fazer para combater a xenofobia em Portugal e para integrar estes imigrantes? Não será seguramente fácil responder a isso, porque as ideias acho que são fáceis de estruturar, mas depois o implementar pode haver uma diferença grande. Obviamente nós precisamos de mão de obra, não qualificada, dos tais que vêm de fora de vários lados, já estamos a falar pelo menos de 3 continentes, e 4, que vêm da América também, particularmente da América do Sul, com incidência grande nos brasileiros, que têm a vantagem da língua, e, portanto, faz com que eles consigam hoje ocupar. Nós, enfim, entramos hoje num bar ou num restaurante, especialmente num bar, os empregados já são quase todos de origem brasileira. Ou sul-americanos, que por via do espanhol ainda falam, enfim, são mais ou menos, para eles é mais ou menos compreensível a língua. Agora, nós vamos continuar a precisar dessas pessoas. A questão é que temos que, e acho que as regras estão definidas, temos aqui que aplicá-las. Alina, onde é que se combate a xenofobia? É em casa, é na escola, é no Parlamento? Em tudo. Em todo lado. Em todo lado. E tem que partilhar a partir de si. Cada um de nós temos que ser relativamente mais tolerantes, mas isso é uma reciprocidade. E não é começar, que eu sou de outra pele, que então a partir daqui que não gostas de mim. Não é verdade. Nós todos somos seres humanos. Temos regras muito bem definidas nesta sociedade. E se gostamos de chegar a um bom vitor, temos só manter as regras do jogo. Por isso, por mim, tudo que se tem uma boa base e vai ser respeitada, nós conseguimos fazer milagres. Se temos bons exemplos de países nórdicos, onde eles também disseram que praticamente não estão lá nas cadeias, se me permite, porque estão lá a entrar, sair, porque ele está consciente da delinquência que ele cometeu e não existe esta pressão do próprio povo, mas daqueles que vêm de outros continentes. O meu caso, eu sou mesmo do continente europeu e eu não podia, eu tento ser simpática com todos e com os ouvintes e quero ser bem clara, mas temos que respeitar as regras da casa para onde vamos. Por mim, começa por aqui. Daniel, como é que se combate a xenofobia? Olha, todos nós somos professores. A escola aqui tem um papel fundamental, principalmente na juventude. E acho que é importantíssimo haver esta mudança de mentalidades, a começar na própria escola, a começar nos meninos pequeninos. E, portanto, quando se fizer esse caminho, e penso que se está a fazer,
gradualmente, muito lentamente, mas está-se a fazer esse caminho. A geração hoje não é a geração de há 10 anos, não é a geração do nosso tempo, do meu tempo, e, portanto, penso que vamos no bom caminho. É difícil, não é fácil, mas acho que sim. A escola aqui tem um papel fundamental e continuamos a fazer esse trabalho. Obrigado, Daniel Braga, obrigado, Zé Faria, obrigado, Alina, pela sua presença. Obrigada. Foi um gosto. Sim, Esperemos eu voltá-la a agradeço vê-la imenso. brevemente, que tudo corra bem e, portanto, boa sorte para a Calina. Muito obrigada e espero bem que Sim, pronto. Só para terminar mesmo, Zé Faria. Hoje estamos a falar de xenofobia, de lembrar de uma data, daqui a 3 dias, comemoram-se 80 anos do desembarque na Normandia, em que aliados vieram de outros lados, de outros continentes, para ajudarem a Europa a combater os nazis. Portanto, era importante que as pessoas não se esquecessem disso. Tem a ver com solidariedade, tem a ver com a ausência de egoísmo, e é por aí que temos que começar, enquanto nós trabalhamos, e disseram, e bem, são as escolas, o primeiro ponto onde isto vai começar. para continuar, o fio condutor é que o ser humano inventou os países e as fronteiras. É que nós, hoje em dia, oxalá, tudo bem, e temos possibilidades de nos movimentar nesta terra pequena, quer dizer, neste planeta que se chama Terra, neste sentido, era dizer a Terra. Porque nós depois desenhamos, o teu local é até aqui, tu não podes passar deste lado ou do outro lado, só tens que viver aqui num reservatório, essas coisas todas. Não, se vamos respeitar-nos um ao outro, depois é fácil de viver. Claro que estamos a falar numa coisa muito vasta, quem sabe num futuro bem estruturado, definido, mas se não vai haver isto, se não vamos lutar para isto, então não vale a pena. Obrigado, Alina, pela sua presença e pelas suas palavras. Obrigada. E assim terminamos mais um programa, mais um debate transformador. Hoje, 3 de junho, falamos sobre imigração e xenofobia. Até uma próxima. Sejam felizes.